Boa tarde, nós vamos falar agora sobre perda e aquisição de posse. A posse é o estado de fato onde qualquer pessoa que tenha o exercício de um dos poderes inerentes a propriedades, ele é considerado possuidor. Esses poderes são dispor, gozar, reivindicar e utilizar do bem. Modos de aquisição da posse. A posse, para o nosso Código Civil, ela é adquirida a partir do momento em que uma pessoa ela começa a exercer um dos poderes inerentes à propriedade. Esse conceito que o nosso Código Civil traz, ele se aproxima muito do conceito trazido pelo Código Civil alemão, que é um conceito mais amplo da aquisição da posse, ele se divide em modos originários de aquisição de posse e modos derivados da aquisição de posse. O modo originário de aquisição de posse são todos aqueles atos que não possuem uma relação de casualidade entre as posses, logo a posse atual e a posse anterior. Já o modo derivado de aquisição de posse é o modo que possui a anuência do possuidor anterior, logo tem essa reação de casualidade entre as posses. De acordo com o artigo 1208 do Código Civil, os atos de tolerância e permissão não são considerados posse, por neles haver uma coexistência de uma relação com o possuidor antigo. Entendendo essa norma, compreende-se que existem 3 modos de aquisição originários de aquisição de posse, e são eles: a apreensão da coisa, exercício do direito ou dispor do bem ou do direito. Primeira modalidade, apreensão da coisa. Consiste em uma apropriação unilateral da coisa, considerada sem dono, por motivos de abandono ou que realmente não tem proprietário. Pode também considerar uma apreensão da coisa a apreensão da coisa sem autorização de outrem, que pode haver nela vícios de consentimento. Detectado o vício de consentimento, ele vai se afastar, produzindo uma posse da modalidade injusta. Segunda modalidade, exercício do direito. Consiste em adquirir a posse a partir do direito real existente sobre o bem alheio, que foi um direito constituído a partir do exercício incontestável de servidão aparente ou de uso. Um exemplo disso se caracteriza quando você, A, é vizinho de um imóvel, onde dentro do imóvel ele tem um córrego de água que passa para o seu terreno. Você pode decretar a posse por uso, por conta que a água adentra seu terreno e é um exercício contínuo do uso no seu terreno. Então, você tem essa ação possessória. Você pode adquirir uma apreensão desse bem, que tem o córrego, por uma ação possessória de servidão de uso contínuo daquela água que passa no seu terreno. Terceira modalidade é quando uma conduta normal de um titular da posse ou um titular do domínio ela identifica um exercício do direito, um desdobramento do exercício do direito que evidencia a apreensão da coisa ou do direito. Desta forma, queremos agora trazer uma citação de Carvalho dos Santos sobre essa disposição da coisa ou do direito. Ela nos diz a seguinte: dispor da coisa ou direito de modo claro e significativo demonstra a exterioridade da propriedade, ou seja, a posse, pois tal comportamento é o mais forte sinal de inequívoco da visibilidade do proprietário sobre aquela coisa. Além da aquisição da posse pela forma originária, como Rebeca falou anteriormente, temos também a aquisição da posse de forma derivada. Nessa situação aqui presente, vai ser a mesma posse, só que com um possuidor novo, um possuidor diferente. A posse será a mesma, só modificará o possuidor. Só que como consequência dessa posse, acontece que os vícios da posse antiga passará para mim, que sou a possuidora nova. Agora, essa posse pode acontecer de 2 formas. Pode acontecer por meio da tradição ou pode acontecer por meio da sucessão pós-morte ou inter vivo. No caso da tradição, especificamente, vai ter um acordo de vontades.
Esse acordo pode acontecer de forma gratuita ou de forma a compra e venda, por exemplo, desde que aconteça de uma dessas três formas para garantia. A primeira forma é a tradição real. Nessa tradição real, posso ter como, por exemplo, eu como possuidora nova tenho direito ao celular, e esse celular é entregue nas minhas mãos. Então a entrega real da coisa que é o celular aconteceu, então temos a tradição real. Mas podemos ainda ter outra forma de tradição, que é a tradição simbólica. Aqui nós vamos ter a entrega simbólica da coisa, como por exemplo, eu tenho direito a um apartamento e me é entregue em mãos a chave desse apartamento. Aconteceu a entrega simbólica, que foi a chave. E ainda, como última forma de tradição, temos a tradição ficta, que pode acontecer através do constituto possessório ou ainda da tradição em mãos de forma breve. No caso do constituto possessório, vamos ter um vendedor colocando a posse em nome do novo comprador. Esse vendedor vai vender a propriedade dele, o bem dele, e vai colocar a posse em nome desse comprador. No entanto, ele vai continuar lá como locatário, por exemplo, ele vai continuar a deter o bem. Já no caso da tradição em mãos de forma breve, vamos ter justamente o contrário do constituto possessório, porque aqui o locatário, a locatária antiga, ela vai comprar um bem e passar a posse para o nome dela do antigo proprietário. Então ela tinha essa posse em nome alheio, como locatária, e agora vai possuir até a posse em nome próprio. No caso da sucessão pós-morte, podemos ter duas formas. Podemos ter a sucessão universal, que vai ser quando o herdeiro herdar a totalidade ou a porcentagem ou uma fração dos bens deixados, ou ainda podemos ter uma sucessão a título singular, que vai ser quando a pessoa deixar uma herança e o herdeiro herdar um bem certo, um bem determinado. Já na sucessão intervivos, só podemos ter a opção do título singular, e ainda que nessa opção, o novo possuidor pode ter a escolha de juntar sua posse com o possuidor antigo. Bem, agora eu vou falar sobre quem pode adquirir a posse. Bem, baseando-se na teoria de Irene Caio Mário, entende-se que adquire a posse aquele que procede em relação à coisa de maneira como habitualmente o faz dono. Segundo o artigo 1204, adquire-se a posse desde o momento que se torna possível o exercício, em nome próprio, sendo de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Continuando, a posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende, desde que seja capaz. E se não tiver capacidade legal, poderá adquiri-la se estiver representada por seu representante legal, onde está previsto isso no artigo 1205. Subjetivamente falando, a posse pode ser adquirida pela própria pessoa ou por seu representante ou procurador, e também pode ser adquirida por terceiros sem procuração. Foi visto também no artigo 1205 que a posse pode ser adquirida apenas de duas maneiras, onde a primeira é pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, e a segunda por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. O Código Civil de 2002 não se refere mais à aquisição como um procurador, como fazia o de 1916. Isso se dá considerando que a expressão representante abrange tanto o representante legal como o representante convencional ou procurador. Entende por uma ficção que a vontade do representante é a mesma do representado. Então, é preciso distinguir, no entanto, a capacidade do sujeito para a aquisição da posse, visto que a mera situação de fato se dá decorrente de uma relação jurídica, onde o constituto possessório, que se concretiza por meio de contrato, por exemplo, exige uma manifestação de vontade qualificada e, portanto, capacidade de direito e de fato exercer por si só os atos da vida civil. Por isso, dispõe o artigo 1266 do Código Civil Português de 1966, que podem adquirir a posse todos que têm o uso da razão e ainda os que não têm, relativamente às coisas sucessíveis da ocupação. Um exemplo que podemos ter é um garoto de 7 ou 8 anos de idade que torna-se proprietário dos peixes que pesca, pois a incapacidade, no caso, não acarreta nulidade ou anulação,
ao contrário do que sucederia se essa mesma pessoa celebrasse um contrato de compra e venda. Como enfatiza Moreira Alves, na hipótese de ocupação, a vontade exigida pela lei não é a vontade qualificada necessária para a realização do contrato. Basta a simples intenção de tornar-se proprietário do rei Nunes, que no caso, o exemplo que eu citei seria o peixe. E essa intenção podem tê-la todos que possuem consciência dos atos que praticam. Logo, o garoto de 6 ou 8 anos de idade tem perfeitamente consciência do ato de assenhoramento. Agora finalizando esse assunto, quem pode adquirir a posse, eu vou concluir que qualquer sujeito interessado pode adquirir a posse, visto que, segundo Dantas, o possuidor se constitui possuidor pelas próprias mãos. Logo, é ele quem apreende o objeto, é ele quem exerce o direito e é ele quem, disposto da coisa ou praticando qualquer outro ato idôneo, assume a condição de possuidor, podendo até mesmo escolher um representante, outorgando uma procuração com poderes para tanto. Outra citação que temos também é de Venusa, que ele fala que o possuidor, o representante, pode adquirir tanto a posse imediata como posse imediata, não havendo proibição na lei ou na convenção, onde o locador pode alienar a coisa alugada, transferindo a posse indireta, da mesma forma que o locatário pode ser de suposição contratual, transferindo a posse imediata. E por último, nós vamos ter também que menores impúberes também podem adquirir a posse de boa-fé, desde que estejam devidamente representados pelo pai ou responsável que lhes supre a incapacidade de fato. Agora eu vou explicar um pouco como ocorre a perda da posse e como ela pode acontecer. Segundo o artigo 1223, perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1996. Agora eu vou explicar um pouco como ocorre a perda da posse. A primeira delas é pelo abandono, que é quando o possuidor ele renuncia à posse e ele manifesta voluntariamente a intenção de largar aquilo que lhe pertence. Um exemplo seria: eu tenho um lápis, eu não quero mais esse lápis, ele não me serve, eu vou lá e jogo ele na rua. Então eu estou manifestando voluntariamente a minha intenção. Entretanto, essa perda só vai ser definitiva quando outra pessoa pegar esse lápis e tomar posse para si. Entretanto, precisamos nos atentar que nem sempre o abandono da posse vai significar o abandono da propriedade, pois a configuração do abandono depende de vários requisitos. O primeiro deles é o não uso da coisa, o ânimo de renunciar ao direito e, principalmente, ligado a eles estão os elementos ânimos e corpos. Também existe a perda da posse pela tradição, quando envolve uma intenção definitiva de transferir a posse para outrem. Um exemplo disso seria a venda de um objeto qualquer, com transmissão da posse plena para o adquirente. Vale salientar e também nos atentar que não há perda da posse na entrega de uma coisa para um representante com a intenção de que ele o administre. A tradição, ela pode ser real quando envolve a entrega efetiva com o material da coisa. A simbólica, quando é representada por um ato que traduz a alienação. A fítica, que acontece por meio da perda da posse ou da conversão do ânimos para um e de aquisição para outro. Vale salientar que, em ambos os casos, pode ocorrer a perda da posse. Também existe a perda da posse pela perda propriamente dita da coisa, que, segundo Orlando Gomes, ele se dá quando um bem determinado ele desaparece. Com isso, torna-se impossível exercer o poder físico em que se concretiza. Um exemplo disso seria um pássaro que foge da gaiola. Você se vê privado da posse sem querer. Na hipótese de abandono, é totalmente o contrário. A privação ela se dá por um ato que foi intencional e deliberado. Também pode ocorrer a perda da posse por conta da destruição da coisa. Uma vez que o objeto ele perece, extingue-se o direito. E esse perecimento desse objeto pode resultar de um acontecimento natural ou fortuito. Um exemplo disso seria um animal que ele morre
por conta da idade avançada, então é um acontecimento natural. Outra seria um próprio possuidor, ele provoca a perda total do veículo por conta de uma direção imprudente e perigosa. Então, isso seria um acontecimento fortuito. Ou ainda de fato de terceiro, em ato atentatório à propriedade. Vale salientar que perde-se também a posse quando a coisa deixa de ter as qualidades essenciais à sua utilização, ou até mesmo seu valor econômico. Um exemplo disso seria um campo que ele é invadido pelo mar e submerso permanentemente. E ainda, quando é impossível se distinguir uma coisa, vamos supor, como você não consegue distinguir uma coisa da outra, nos casos como confusão, comistão, adjunção e avulsão. Também pode ocorrer a perda da posse pela colocação da coisa fora do comércio, que é quando uma coisa ela se torna inapropriada ou inalienável. Um exemplo pode ser uma pessoa que possui bens e por razão de ordem pública, moralidade, segurança ou segurança coletiva ou higiene, a coisa ela passa para a categoria extracomércio. Sendo assim, a gente verifica que a perda da posse se dá por impossibilidade. E a partir daí, o possuidor ele não tem mais poder sobre a coisa. Entretanto, essa condição, essa consequência, ela é limitada às coisas tornadas insuscetíveis de apropriação. E, por fim, existe a perda da posse pela posse de outrem, que é quando ocorre uma nova posse contra a vontade do primitivo possuidor, e se este ele não foi nem mantido nem reintegrado em tempo oportuno. Perda da posse para o ausente. Primeiramente, vamos definir o que é o ausente. Ausente é aquele em que não se encontra presente ou que não se sabe o seu paradeiro. O Código Civil de 2002 traz que o ausente é aquele em que não se licenciou o esbulho. E o que é o esbulho? O esbulho é a retirada de um bem que está sobre a posse ou a propriedade de outro, ou seja, esse ausente perderia a sua posse ou a sua propriedade. O esbulho é a usurpação de um bem de outro. Porém, quando o ausente tem a notícia do esbulho e tentar recuperá-la e for gravemente repelido, ele poderá recorrer a ações possessórias e conseguir de volta a sua propriedade ou a sua posse. Ou seja, é uma perda provisória. O artigo 1224 do Código de 2002 considera perdida a posse para aquele que não esteja presente na hora do esbulho e, quando tendo notícia do mesmo, decide não retomar a coisa, ou seja, ele perdeu a posse oficialmente. O artigo 1210 do mesmo Código diz que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, restituído em esbulho e ser segurado de violência iminente. Agora vamos falar um pouco sobre os efeitos da posse, um pequeno resumo. O que são os efeitos da posse? São as consequências jurídicas produzidas, todas a que a lei atribui. O possuidor de boa-fé tem o direito aos frutos percebidos enquanto ela durar. Terá direito às despesas de produção e custeio dos frutos produzidos antecipadamente, que ainda esses devem ser restituídos. O possuidor de má-fé só terá direito às despesas de produção e de custeio. Ainda responderá por todos os prejuízos que ele causou nos frutos, pelos frutos colhidos e percebidos, como também por aqueles que ele deixou de perceber por sua culpa. Agora, sobre as proteções possessórias. Ela se dá de duas maneiras e é conferida ao possuidor. Temos a legítima defesa, que é a autotutela, e temos ações possessórias, que é a heterotutela. A legítima defesa e desforços imediatos são o quê? O possuidor pode restabelecer por seus próprios meios proteção à sua posse. As ações possessórias são ações judiciais, como o próprio nome já dá uma ideia, né? Ela serve para o possuidor utilizar quando ele se sente gravemente ameaçado ou ofendido no exercício do seu direito. São três tipos dessas ações: o interdito proibitório, a ação de manutenção de posse e a ação de reintegração de posse. A manutenção serve para a turbação, a reintegração para o esbulho e o interdito serve para a violência iminente. Na responsabilidade pela perda ou pela deterioração da coisa, o possuidor de má-fé responderá pela perda e pela deterioração.
Já o possuidor de boa-fé não responderá pela deterioração ou perda da coisa, a não ser aquelas que ele dê causa. Ele só responderá se agir com dolo ou com culpa. Na indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção, o possuidor de má-fé só terá direito às benfeitorias necessárias, assim como não poderá levantar as voluptuárias e não terá o direito de retenção. Já o possuidor de boa-fé terá direito à indenização das úteis e das necessárias. E ainda poderá, quando não for pago, levantar as benfeitorias voluptuárias, podendo ainda exercer o direito de retenção nas úteis e nas necessárias. E agora, citando o usucapião, que também é um dos efeitos da posse, temos que o usucapião é um modo originário de aquisição de domínio através da posse, com animus domini, que é a intenção de dono, por certo tempo fixado em lei, observando que ele se adquire pelo tempo e é de prescrição aquisitiva.